Bom dia, turma. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Pessoal, na aula anterior nós estudamos alimentação saudável, não foi assim? Vimos a pirâmide alimentar, não foi? E aí, na aula de hoje, nós vamos estudar a alimentação não saudável, certo? Vou iniciar, prestem bem atenção à aula. Observem nessa figura aí, são alimentos saudáveis ou não saudáveis? São alimentos não saudáveis, não é isso? Temos aí a pizza, pipoca, a coca. Por que a professora que eles não são saudáveis? Observem por quê. Porque eles são altamente calóricos, são gordurosos, alto teor de sal, com muito açúcar, que levam aditivos químicos, são extremamente pobres de nutrientes, ok? Por isso que eles não trazem bem para o nosso organismo. E aí temos o que nos causa a uma alimentação não saudável, que o que nos causa é o desequilíbrio, ficar horas sem se alimentar, adquirir doenças principalmente, certo? O que nos leva a uma alimentação não saudável, porque é gostoso? Pessoal, mas temos que nos conscientizar de que esses alimentos futuramente podem nos trazer prejuízo ao nosso corpo, ok? Ao nosso organismo. Por que é que eles não são bons? Quais são os motivos que eles trazem prejuízo para o nosso organismo? Porque eles possuem essa gordura aí, a gordura saturada. E o que é essa gordura saturada? Essa gordura saturada, ela aumenta a quantidade de colesterol no organismo, tá bom? O que é o colesterol? O colesterol ele pode ser considerado um tipo de gordura produzido em nosso organismo. Excesso de colesterol. O que é que causa o excesso do colesterol? Causa as doenças cardiovasculares, tá certo? E o que essas doenças cardiovasculares? São os AVCs, que vocês conhecem, tá bom? Professora, a professora não disse que o HDL, que é o colesterol, e o LDL, que também é colesterol, o colesterol em hipótese nenhuma pode ser consumido? E aí eu tô vendo que tem o colesterol HDL, tem aí, conhecido como o bom. Isso, pessoal. Nós temos a diferença. Existe o colesterol, o LDL, e o colesterol HDL. O LDL é o colesterol ruim, que não devemos consumir. Quais são os alimentos que têm o LDL? A batata frita, coxinha, pastel, frituras em geral. E quais são os alimentos que têm um colesterol bom que eu posso consumir? É o azeite, o abacate, todos esses alimentos aí, ele tem o colesterol. Só que esse colesterol que tem no abacate, no azeite, é o colesterol HDL, que é o colesterol que deve ser consumido, tá bom? Existe essa diferença entre os colesterol, tá certo? E o sal? Por que que o sal está incluso nos alimentos não saudáveis? Porque o sal, pessoal, ele prejudica as pessoas que têm a hipertensão. Vocês sabem o que é hipertensão? Hipertensão são pessoas que têm pressão alta. Então, quem tem pressão alta não devem consumir o sal, porque o sal aumenta cada vez mais a pressão, tá bom? E aí temos os doces. Os doces estão lá no topo da pirâmide alimentar, lembram? São os alimentos que, em hipótese nenhuma, devemos consumir. Devemos consumir um pingo, quase nunca, certo? Por que que o doce traz tantos prejuízos? Porque ele traz a doença, a diabetes, não é isso, pessoal? Quanto mais você ingere o doce, você vai correr o risco de você ter a diabetes. Temos os aditivos químicos. Quais são os alimentos que têm aditivos químicos? O xilito, esses suquinhos aí que vocês estão vendo na imagem, certo? Todinho.
Segundo a OMS, o consumo insuficiente de frutas, legumes e verduras mata anualmente 2,7 milhões de pessoas. Mata, pessoal, morrem anualmente. Por quê? Porque as pessoas estão esquecendo de se alimentar de alimentos saudáveis e comendo apenas alimentos não saudáveis, certo? Elas estão substituindo os alimentos saudáveis pelos não saudáveis. Como ter uma boa alimentação rica e saudável? Trocando, se conscientizando, se alimentando mais das frutas e verduras do que de doces. Diminuir o açúcar, diminuir o sal, diminuir as carnes gordurosas, substituir o refrigerante por sucos naturais. Coma mais frutas, verduras e legumes. Não podemos esquecer, em hipótese nenhuma, de praticar atividade física, certo? Estamos num período em que está necessitando bastante, pessoal, de praticar atividade física, certo? Você que mora no sítio, aproveite e vá, use a máscara e vá praticar atividade física, tá bom? Pessoal, espero que tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida podem me perguntar. Um abraço e fiquem em casa. E com Deus.